Olá, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, com você nesse momento. A gloriosa paz, né? A maravilhosa paz que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus traz sobre as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico, uma reflexão, uma palavra que eu estava orando, meditando nas coisas de Deus, e Deus me inspirou, né? Me inspirou para estar falando a respeito de fé hoje. A fé que é tão importante, né? Faz parte das nossas vidas, né? E eu acredito que eu não conheço, é muito difícil um ser humano que não tenha fé, que fala que não exerça fé. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, eu vou estar andando dentro do texto hoje, no texto de Hebreus, capítulo 11, ali tem o rol dos heróis da fé, né? A galeria que fala, né? Dos heróis da fé. Hoje é eu, você, né? Você que acompanha o Jefferson Noronha na Rede Noronha, no Café com Noronha, então nós fazemos parte da galeria dos irmãos da fé, aqueles que acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditam que Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, acreditam que Jesus vai voltar um dia. Então esses são as pessoas que colocam a sua fé em prática. A fé ela faz parte da nossa vida, só que ela deve ser exercitada. Mas a fé que nós devemos exercitar é uma fé que transcende, né? Assim, as coisas físicas, que vai para o sobrenatural, mas é uma fé que está embasada nas evidências, as evidências que a gente pode contemplar na vida, né? Na vida do cotidiano, na história. Então, a nossa fé não é cega. A fé do cristianismo, ela não é uma fé cega, como é o fideísmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente vê que o meio religioso, às vezes, na maioria das vezes, proporciona. Por isso que a Bíblia manda, o Senhor Jesus mandou nós examinarmos as Escrituras. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus falou: examinais as Escrituras para você saber que nelas você tem a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, examinar, ler, estudar minuciosamente, pesquisar, averiguar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, né, o Antigo Testamento, os Salmos, os profetas maiores, os profetas menores, o Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e assim sucessivamente, até o livro de Apocalipse, onde tem a narrativa de novos céus e nova terra. Vamos entrar dentro da mensagem, então, uma mensagem que vai edificar. Eu chorei estudando, pesquisando aqui. A gente que está buscando a presença de Deus, está em comunhão com Deus, Deus nos visita, né, pelo teu Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo e Deus fala conosco. O tema, então, é o elo vital entre o invisível Deus e a vida concreta. Por que invisível Deus? Porque Deus é espírito. Espírito a gente não consegue enxergar com os nossos olhos físicos, né? João 4:24, Jesus falou que para aquela mulher no poço de Jacó que Deus é espírito. Deus é o Criador, é a essência, a realidade de tudo que existe, mas ele está no seu, na sua, ele é em espírito. Então, é através da fé que a gente entende o propósito de Deus, entende a palavra de Deus. Fé é o elo vital entre o invisível Deus e a vida concreta. O texto que eu vou usar é Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É um texto conhecido que aqui esse capítulo 11 inteiro fala sobre fé, sobre os heróis da fé, homens e mulheres que tiveram comunhão com Deus, entenderam o chamado, o propósito, a vocação de Deus, e Deus realizou obras poderosas por intermédio desses homens, né? Davi, rei de Israel, né? Aquele que entoou muitos salmos, muitos cânticos a Deus, o rei que governou Israel por um bom período. Então, como muitos homens, Elias, Eliseu, né, Josué, como eu citei, Moisés, um homem tremendamente usado por Deus. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. A fé é apresentada em Hebreus 11 como elo vital entre o invisível Deus e a vida concreta.
O autor descreve a fé como fundamento, convicção e força transformadora, e nos oferece uma linha de tempo histórica dos que viveram pela fé. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, se não, depois você confere ali, lê todo o capítulo 11 de Hebreus. Abel, no versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, fala sobre Abel. Abel ele ofereceu o sacrifício com um coração justo, limpo, íntegro. Fé verdadeira envolve adoração correta. A gente vê no sistema religioso, no dia a dia, no cotidiano, na igreja, no cristianismo, as pessoas falando tanto em adoração, né? Então a gente olha aqui, vê no começo da criação, bem lá nos pais, né, no princípio, ali Abel, a história de Abel e de Caim, e Abel ele ofereceu um sacrifício de coração justo. Então tudo que a gente for oferecer para Deus, que é o nosso Pai, é o Criador de todas as coisas, a gente tem que estar agindo com uma prática sincera. Você pode, às vezes, o ser humano tem essa coisa de enganar, mas Deus ninguém consegue enganar. Deus ele acompanha nós 24 horas por dia, na sua onipresença. Não que ele está aí em cima de nós, mas ele tem esse dom, então ele sabe. Então qualquer coisa que você fale, certo ou errado, mentira ou verdade, Deus ele está ciente. Então a fé ela faz isso na nossa vida. Então Abel ele ofereceu um sacrifício de coração justo. Fé verdadeira envolve uma adoração correta. As pessoas pensam que adorar é só ficar cantando, jogando palavras para cima. Não, adorar, você adora a Deus com a sua maneira de viver. Você como pai, você como mãe, você como filho. Então, a nossa maneira de viver, ela já é uma adoração a Deus, o nosso estilo de vida voltado para estar na presença de Deus, né? Praticar as coisas boas, né? A Bíblia fala assim, para a gente praticar. Lá em Efésios 2:10 fala que as boas obras foram feitas para nós andarmos nela. O texto está falando que obras não salvam, mas a gente praticando boas obras, Deus é glorificado, é refletido por as nossas atitudes. E a gente vê na história, poderia citar várias pessoas aí, né? São Francisco de Assis, tantos homens, né? Santo Agostinho, é, é, Martim Lutero, tantos homens, eu poderia citar mais na história do cristianismo, homens que viveram para Deus, dedicaram a sua vida para Deus, né? Em prol do evangelho. Então essas pessoas tiveram uma fé verdadeira que envolve adoração, adoraram a Deus verdadeiramente com o seu estilo de vida, com a sua devoção, e também com cânticos, com louvores também, que faz parte de tudo isso, né? Deus, ele habita em meio aos louvores. Então Deus quer que a gente tenha um coração íntegro, honesto, sincero e justo na presença de Deus. Por isso que Deus aceitou a adoração de Abel, olha, falar Caim, de Abel. Então a gente vê então que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abel agradou a Deus e Deus aceitou a sua oferta, né? A gente que vai para a igreja, tem a liturgia, tem o culto, a gente está sempre ofertando, né? E trazendo coisas, né? Na presença de Deus. Então, será que Deus aceita? Então a gente tem que fazer essa pergunta, né? A resposta aqui está falando que a adoração verdadeira de Abel, Deus recebeu. O segundo é Enoque. No capítulo 11, versículos 5 e 6, fala que de Enoque, um dos heróis da fé também, agradou a Deus sem ver a morte. A fé é indispensável para se relacionar com Deus, né? O texto fala, o texto que eu li aqui, Hebreus 11, fala que sem fé é impossível. Então você tem que se aproximar de Deus, crer, acreditar que Deus é real, é verdadeiro. Ele é a nossa realidade. Ele é fonte de tudo que existe. Tem um pensador antigo, um filósofo, que falou: por que existe algo ao invés do nada? Porque existe algo, existe eu, você, o planeta, os seres viventes, os animais, né, domésticos, os animais selvagens, as aves, os animais marinhos. Então, porque existe um criador de todas as coisas. Então, a gente usa a nossa fé para ter comunhão, para acreditar nesse Deus. Como eu falei, a nossa fé ela é suprarracional, né? Ela vai até Deus, entra na metafísica, né? Sai do físico, do plano físico, para a gente estar em comunhão com esse Deus, a gente transcender, porque Deus ele está na eternidade. Então, para a gente entrar na presença de Deus, Deus é Espírito, a gente precisa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, que chegue até Deus, né? Seja numa pregação, seja numa oração, seja em qualquer ato que a gente esteja buscando a presença de Deus, nós devemos
é acreditar naquilo, seja uma oração de joelho, seja uma oração de pé, seja um ato em qualquer lugar, uma oração, uma intercessão, uma palavra, uma pregação, um dom que o Espírito Santo está te usando. Você tem que exercitar a sua fé. Enoque agradou a Deus sem ver a morte. E a Bíblia fala, né, que Enoque foi arrebatado, foi transladado. Deus tomou para si, tanto que Deus se agradou desse homem, né? Que coisa linda e maravilhosa esse relacionamento que esse homem teve da parte de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus verdadeiramente. O terceiro é Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7 fala de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Obedeceu a Deus em algo sem precedentes, que era chuva e dilúvio, que até a época de Noé não chovia sobre a terra, né? Então, um homem vem pregar, é que nem hoje nós está falando, né? Nós pregamos e falamos da volta de Jesus e tantas pessoas tiram sarro, brincam, né? Mas faz 2000 anos que estão falando, que estão pregando se Jesus não vai voltar. Então, na época de Noé não era tão diferente, porque não chovia, não caía água do céu, né? Como que esse homem vai falar? Esse homem está pirando. Se é coisa de fanatismo religioso. Não, então Noé, ele obedeceu a Deus em algo sem precedente, que era a chuva e o dilúvio. E a fé produz obediência. Então, Deus falou, chamou Noé, vocacionou, falou para ele que ia trazer juízo sobre toda a face da terra, né? Sobre todos os animais, sobre toda a vida. E Noé já de imediato acreditou, creu no Senhor e executou, colocou a sua fé em prática. Nós devemos colocar a fé em prática naquilo, claro, que a gente teve o entendimento da palavra de Deus, a gente entendeu com os nossos ouvidos, com a maneira que a gente serve a Deus, então a gente deve colocar em prática. Não aquela fé de salto no escuro, não aquela fé de pisar em casca de ovo, mas uma fé embasada, né? Deus falou, Deus é fiel. A Bíblia fala assim, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Então nós trabalhamos para Deus, colocando a nossa fé em prática e acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus, que é propósito de Deus, é vocação de Deus, a gente pregar, a gente ensinar o evangelho, falar da volta de Jesus, falar da salvação na pessoa de Jesus. Então, Noé, ele obedeceu a Deus e a fé produz obediência. Então eu tenho que obedecer a palavra de Deus, eu tenho que obedecer ao chamado de Deus, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo luta com o homem, luta com o pecado, né? Luta no interior do homem, falando, não, isso daí não é da vontade de Deus, isso daí não é do agrado de Deus. E o homem que procura tantos caminhos, né? Tanto, ele não encontra o caminho verdadeiro que é Jesus, é o caminho de salvação, o caminho de libertação, e ele procura, né? A Bíblia fala que há vários caminhos para o homem, né? Mas esses caminhos levam para a perdição. O caminho é Cristo, o caminho de salvação, de obediência, de santificação e de vida transformada. Então Noé obedeceu a Deus e a sua fé produziu obediência. Quando começou a cair chuva e fechou a porta da arca, um dia vai fechar a porta da graça, né? De acordo com alguns pregadores, eu acredito também. Então hoje Deus está falando com você, Deus está te chamando, né? Deus vai trazer. Deus, a Bíblia fala, Pedro, o apóstolo Pedro, ele prega sobre novos céus e novas terras. Essa terra vai ser renovada pelo fogo. Então Deus vai executar juízo, está escrito na palavra de Deus, assim como ele executou juízo, trazendo ali sobre, na época de Noé, o dilúvio. Noé fez a arca tipifica Cristo. Então o único meio de salvação naquela época era a arca, hoje é Cristo. É você entregar a sua vida a Jesus, crer que Jesus é o Salvador do mundo. Esse mundo, esse mundão aí, como que falam, né? Os antigos, as pessoas assim, mais vividas, esse mundão. Então, esse mundão, a Bíblia fala que ele jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Então, o diabo está trabalhando de uma forma poderosa para destruir a vida das pessoas, para levar as pessoas para a perdição, afastar as pessoas do caminho de Deus. Nós temos que fazer que nem Noé na época dele, está pregando, ensinando, proclamando. Café com Noé sempre está aqui trazendo uma palavra, né, de direção, uma palavra de salvação, uma palavra de exortação, uma palavra de edificação para a sua vida. O próximo é Abraão e Sara. Hebreus 11, do 8 ao 12 e também do 17 ao 19. Eles saíram sem saber para onde ia, mas creram na promessa de Deus. Abraão confiou até na ressurreição. Fé transcende a lógica humana. Então, Deus chamou Abraão, né? Eu estava lá em Ur dos Caldeus, uma terra de um povo pagão, e Deus chama esse homem
vem ele, a sua mulher, ele traz os seus familiares também. Então, a fé, ela transcende a lógica, que eu acabei de falar quase agora, que ela é supra-racional, a nossa fé. Mas nós temos embasamento, né? Abraão sabia ouvir a voz de Deus e entender o propósito de Deus. Tanto é que ele foi chamado de pai da fé. E Deus pediu para ele para sacrificar o seu filho Isaac, e ele ia sacrificar em obediência a Deus, porque ele sabia que o Deus que estava na vida dele, que chamou ele para trazer, através da vida dele, né, toda essa a família dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, né, o Deus de Adão, de Eva, Deus de Sete, o Deus de Enoque, ele era um Deus vivo e verdadeiro, que ele poderia ressuscitar o filho dele dos mortos. Então ele entregou, ele ofereceu o melhor dele, tipificando também o Deus Pai que entregou o seu filho Jesus Cristo. Então essa história de Abraão é linda, é maravilhosa, e Abraão, ele é colocado como pai da fé, não poderia faltar aqui nessa galeria, né, no hall dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. Também os patriarcas. Hebreus 11, do versículo 23 ao 22, fala dos patriarcas, né? Os patriarcas hebreus, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, tantos esses homens do Antigo Testamento, né? Do começo, do princípio da história, eles morreram sem ver o cumprimento pleno da promessa que tinha na palavra de Deus, que falava com eles, né? A fé olha para além da vida terrena. Nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui. Quantos cristãos, nesse momento, nessa hora, se dedicando à sua vida? Eu não sou contra a pessoa trabalhar, tanto homem como mulher, na sociedade, né, para trazer o ganha-pão para a família. Mas tem pessoas que, meu Deus, eu conheço pastores, líderes que estão aposentados já, que ganham muito e só querem saber que chamado é esse que você tem, meu irmão? Que chamado é esse que você tem, minha irmã? Se você já tem um ganho, já tem um lucro, já tem o apóstolo Paulo fala para a gente se contentar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que morar. Então quer ter carro de luxo, quer ter avião, quer ter um monte de coisa. Esquece que Deus tem um propósito na sua vida. O propósito é você um instrumento da palavra de Deus, você um instrumento do evangelho para proclamar o reino de Deus, a salvação. Quantas pessoas se perdendo? Pastores dormindo até 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora. E quantas almas sedentas precisando ouvir a palavra de Deus, esse evangelho que pode transformar e redimir o homem. Então é muito sério. Então a gente vê, né, que esses patriarcas, eles morreram sem ver o cumprimento pleno. Nós também, eu acredito. Nós estamos numa geração e vai passar a nossa geração. Mas o que eu tenho que fazer como homem, como a minha esposa, a mulher de Deus? Nós proclamarmos, falarmos do amor de Deus, ensinar os nossos filhos, falar da salvação, falar do propósito, que é um propósito, né? Nós fomos planejados. O Criador nos planejou, esse Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os patriarcas, a fé olha para além da vida terrena. Nós temos uma vida, sim, temos que cuidar dela, mas tá com a vida cotidiana aqui, mas com o olho no futuro, falando Maranata, hora vem o Senhor Jesus, porque Jesus virá. Vai virar como ladrão, ninguém sabe como Jesus virá. Que ele virá é certo, diz a palavra, como promessa, né, de redenção, de arrebatamento da igreja. Agora nós temos que estar aí, fazendo a vontade de Deus, levando a nossa vida cotidiana, né, na presença de Deus, mas sabendo que Jesus pode voltar, que a salvação é uma realidade, que a perdição das almas também é uma realidade. Então eu como pai, eu como sacerdote do lar, eu devo ensinar a minha esposa, os meus filhos, as pessoas que estão próximos, os amigos, né, as pessoas através da rede, tá falando dessa volta de Jesus, dessa cumprimento da palavra de Deus. Então a fé que nós temos, ela olha além da vida terrena. Quantas pessoas enredadas, endividadas, porque na sua igreja todo mundo tem carro novo, você também fez questão de trocar o seu carro, você está com um carro 2010, bonzinho, motor, tudo bom, mas porque todo mundo na igreja tem, né, o 2025, comprou um modelo novo, carro novo, aí você foi lá e pegou, deu o seu de entrada e financiou. Não faça isso não, meu irmão, a não ser que você tenha condição, não atrapalhe o seu orçamento, aquele compromisso que você tem como homem de Deus, de manter o seu nome limpo, estar em dia com as coisas. A gente, não é fácil, não é fácil, não adianta eu querer vir aqui passar uma vida, eu enfrento as minhas adversidades, né? Eu, a minha esposa, a minha família,
mas nós temos, assim, que priorizar as coisas de Deus. A Bíblia fala assim, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas estão fazendo ao contrário. Estão buscando todas as outras coisas, estão deixando o reino de Deus para trás, a vontade de Deus. O Senhor Jesus falou que a vontade dele era fazer a vontade do Pai dele, que enviou ele para pregar o Evangelho, para trazer salvação. A nossa não é diferente. Os apóstolos entenderam esse chamado de Jesus. Eu e você temos que entender também. O que é isso, meu irmão? Você chega cansado, estressado, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para oração. Aí depois você quer subir no púlpito e quer que o Espírito Santo te use. Como que vai sair? Que palavra que vai sair da sua boca, dos seus lábios? O homem, a mulher de Deus, tem que trazer palavras de edificação. Mesmo que às vezes a gente admoeste, traga uma exortação, mas traz um bálsamo junto. Agora a gente está olhando hoje nos púlpitos, ou fala de bens materiais, de luxúria, de poder aquisitivo, ou as pessoas ficam atacando só, né, impondo um sistema religioso, impondo um orgulho religioso. O Senhor Jesus é manso e humilde. O Senhor Jesus traz salvação. A palavra de Deus traz salvação. Então é muito sério isso. Então a nossa fé, ela olha para além da vida terrena. Os heróis da fé foram, assim, a maioria. Ouviram o chamado, Deus tinha propósito na vida deles, eles pela fé, caminhando pela fé, como Moisés, como que enxergando o invisível. Então não vendo. Eu não vejo Deus, eu não vejo o amor, eu não vejo a gravidade, mas eu sei que Deus é uma realidade. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos formou, foi Ele que fez o homem, a sua imagem e semelhança. Eu creio, eu acredito nisso, é uma realidade para mim. Não está longe. Deus não é um vulto, não é uma fumaça. Deus é uma pessoa eterna. Então, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus. Ah, mas eu tenho que ficar agradando a Deus. Agradar é a maneira de falar, é a comunhão que a gente tem que ter. Como você tem um vínculo com a sua esposa, com a sua mulher, a mulher com o marido, então nós temos que ter um vínculo com Deus. Esse vínculo é através da fé, em obediência a Ele como Criador, Senhor das nossas vidas e Salvador. Então, tem que entender isso, meu amigo. Se você não entender isso, você não entendeu o que é cristianismo ainda, o que é obedecer a Deus, o que está na palavra de Deus. Moisés, Hebreus 11, do versículo 23 ao 28, recusou os prazeres imediatos, abraçando o sofrimento com o povo de Deus. Fé escolhe valores eternos em vez de valores temporários. Que eu acabei de falar aqui. Você vê que é continuação e confirmação. Então Moisés foi lá, né? Cresceu lá diante do faraó, de toda a realeza. Mas como que ele cresceu? A própria vida de Moisés já é um ato de fé. A mãe dele colocou ele no cestinho, colocou no rio e ele acabou indo lá na casa da filha de Faraó. A filha de Faraó criou Moisés, né? Pegou Moisés como filho, filho adotivo, e Moisés cresceu como príncipe, aprendeu tudo o que um próximo Faraó ia executar no Egito. Mas o povo de Israel estava cativo no Egito, escravo, sofrendo, e precisava de um libertador, precisava de um legislador, de um líder. Aí Deus levanta, Deus desperta Moisés para o chamado dele, para a vocação. Às vezes é isso, meu amigo, você não está entendendo, você está batendo cabeça aí no trabalho, na sua vida profissional, você tem um chamado, se Deus te chamou, te vocacionou. Até você que às vezes está com o chamado já aí, mas está titubeando, andando, não tem como andar. A cosmovisão cristã, a cosmovisão, qualquer cosmovisão, maneira de chegar ao mundo, ela não, ela não é neutra, não tem neutralidade. Por isso que ou você é quente ou frio morno, Deus vai vomitar. Não tem como você pisar em dois barcos. Não tem. Você entendeu? Se você pisar com o pé num barco aqui, no barco só, a perna vai abrir, você não vai conseguir ficar de pé. Não tem como andar em cima do muro. E se tratando de salvação, de fé, de exercer fé. Então Moisés, ele não andou em cima do muro, ele não ficou pisando, né, em dois barcos. Deus chamou ele e ele entendeu. Olha, abriu mão, hein, do seu próximo faraó, realeza total, poder. Não, ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus. Meu amigo, você está querendo andar, né, de carro aí de 300 mil, né, ganhar salarião de 30 mil, 40 mil. Às vezes você tem uma vida, né, para muitas pessoas é medíocre, mas não te falta nada, Deus não deixa faltar nada, você consegue pagar, manter a sua família, ter o seu orçamento humilde, mas Deus está aí, é a maior riqueza sua, é o que Moisés fez, que exemplo de Moisés, né? Recusou os prazeres imediatos, abraçando o sofrimento com o povo de Deus. Eita palavra, ó, cajado para mim e para você. Até encostei no microfone aqui. Então, sem fé é impossível, agradeço. Que fé? Que tipo de fé? Essa é uma fé materialista?
Você está servindo a Deus por uma fé? Não, a nossa fé é sobrenatural. A nossa fé faz a gente se aproximar de Deus. Porque se a gente não se aproximar de Deus e crer que Ele é recompensador, é Deus que vai dar recompensa. Você fica andando atrás de recompensa humana, o que com o mundo, né? Esse mundo maligno, conduzido por Satanás. Olha o sistema do mundo na religião, na política, que está podre, a corrupção. O homem e a mulher, por causa do poder humano, do poder aquisitivo, olha para o seu próprio ventre, não está nem aí. Pisinha, maltrata, sabe? Não reconhece o ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está falando poderosamente com você, meu amigo. Deus está falando poderosamente com você, minha amiga. Então, Moisés é um dos heróis da fé. Está lá na galeria da fé, no hall da fé. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. E Moisés está aqui. Do capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Ele recusou prazeres imediatos, abraçando o sofrimento com o povo de Deus. Fé escolhe valores eternos em vez de valores temporários. Para você, pregador de Votorantim, pastor de Votorantim, líder cristão de Votorantim, para você, pregador, pastor, líder cristão de Sorocaba, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, onde essa palavra esteja chegando. Essa palavra é para você. Olha que sério isso é muito sério, meu Deus. As pessoas estão desapercebidas, sabe? Não, parece que quando vão ouvir a palavra de Deus ficam dispersos, desligados. Não, você tem que ficar ligado, porque Deus está falando comigo e falando com você. E Ele está falando que sem fé é impossível agradar. Que fé que você está exercendo? A mesma fé de Moisés? Se for a mesma fé de Moisés, então ele recusou os prazeres imediatos, abraçando o sofrimento com o povo de Deus. Fé escolhe valores eternos em vez de valores temporários. Podia contar dois testemunhos aqui, que eu tive duas ofertas de emprego em 2019, tremenda. Poderia estar bem melhor que a minha família, mas esse tipo de oferta de emprego que eu tive ia tirar eu da vocação, do chamado, do propósito de Deus. Então, maior é o propósito de Deus, porque Deus é maior, Ele é fonte de tudo, Ele é realidade. Ele vai trazer juízo sobre essa terra. Como eu falei aqui, Ele trouxe na época de Noé, e Ele vai trazer a palavra de Deus. O Novo Testamento fala. Ali em Atos capítulo 1, quando Jesus estava subindo assunto aos céus, sendo levado pelos anjos, os anjos falaram para aquela multidão que acompanhava Jesus: varões Galileu, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir assunto ao céu, um dia vai voltar. Nós temos essa promessa. Jesus não deixou nós, né? Não abandonou o barco. Ele nunca abandona o barco, né? Quem abandona é a gente. Então Jesus não, Jesus é fiel. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 13, mesmo que a gente não permaneça fiel, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Fé escolhe valores eternos em vez de valores temporários. Que valor temporário? É um automóvel, é um trabalho, é a sua vida profissional? O seu chamado, a sua vocação é muito maior que isso. Né? Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está colocando a charrete na frente do cavalo. Tome cuidado, meu amigo, tome cuidado, minha amiga. E por último, Israel e Raabe. Hebreus 11, do versículo 29 ao 31. Coletivamente e individualmente, a fé gera livramento e inclusão até a estrangeiros. A história de Raabe, lá em Josué, no capítulo 6 e 7, fala que a primeira cidade que Deus ia conquistar por intermédio de Josué era a cidade de Jericó. E Raabe, ela ouviu falar, né? Ela ouvia falar dos atos de Deus no Egito, né? As pragas, o Deus de Israel que abriu o Mar Vermelho, fez tantas coisas. Então ela acolheu na casa dela os espias que vieram espiar. E ela pediu, né, para que salvasse tanto ela como a família dela, um ato de fé. Você vê que essa mulher, ela era prostituta, e demonstra que Deus, o Deus que a gente crê, que a gente serve, o Deus da Bíblia, que veio na pessoa de Jesus, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Tanto é que Jesus fez tantos milagres, né, no dia a dia, no cotidiano da sua vida terrena. Então esse Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele salvou Raabe e toda a sua família pelo ato de fé de uma mulher. Então nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradecer. Vai orar, vai interceder, vai visitar o enfermo, vai no presídio, vai em qualquer lugar. Exerça a fé, creia, não é à toa. Você está com a Bíblia debaixo do braço, você está crendo na palavra de Deus. Deus te impulsionou para pregar, para trazer uma palavra. É fé em Deus, é fé na palavra de Deus. E eu estou encerrando já, eu falei bastante nesse texto aqui, eu vou convidar você a ler Hebreus capítulo 11, inteirinho.
onde fala sobre os heróis da fé. No versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de fé. Fé para salvação, fé para libertação, fé para servir a Deus, como esses homens e essas mulheres. Cada exemplo mostra que a fé não é estática, mas é uma força que move o crente a agir, obedecer, renunciar e esperar. Assim como os heróis da fé de Hebreus 11, somos chamados a viver em confiança plena no Deus invisível, caminhando com perseverança e esperança. Perseverança, esperança, exercitando a nossa fé, porque Jesus, aqui a continuação desse texto, não está na pregação, mas no capítulo 12 de Hebreus, fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Esse Jesus Salvador maravilhoso, Criador, eterno, Príncipe da paz. Esse Jesus que traz paz, traz alegria, nos capacita a viver no dia a dia, no cotidiano, seja em qualquer dia da semana, né? Estou gravando num dia da semana, essa mensagem vai para o domingo, vai para a quarta-feira, mas é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, senti poderosamente a presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus falou poderosamente com a sua vida. Fé, o elo vital entre o invisível de Deus e a vida concreta. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele, você, que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você buscou tanta coisa, né, meu amigo? Você buscou tanta coisa, buscou álcool, buscou droga, buscou vida promíscua, buscou viver de uma vida devassa. Deus está falando com você nesse momento. Deus está chamando você para você exercer essa fé, acreditar que existe um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Não somos resultado do acaso. Nós não somos resultado de processos cegos. Nós não viemos de uma célula replicante. Nós fomos feitos por um Deus todo-poderoso que nos amou. Amou tanto que deu o melhor dele. Deus nos criou. O homem rebelou e pecou e caiu. E Deus estendeu a mão em reconciliação, em redenção, através do seu Filho Jesus. A Bíblia fala em João capítulo 1, estou encerrando. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Venha participar da família de Deus. Venha, venha, que é maravilhoso. Vamos entrar nessa arca chamada Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que Deus, ele traz a salvação por intermédio de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro falou, pregou, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Leia Hebreus 11, leia o capítulo inteiro, os heróis da fé, e vamos participar dessa família, desses irmãos e irmãs, heróis da fé. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.